Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos continuar o estudo das reações orgânicas. Lembrando que a primeira reação que nós estudamos no nosso curso foi a reação de substituição e hoje nós vamos estudar a reação de adição. E a principal característica, a condição, vamos dizer assim, para ocorrer adição é que o composto seja insaturado, que ele tenha pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla ou mesmo duas ligações duplas. Vamos generalizar, mostrando aqui para vocês as 4 reações de adição que podem ocorrer. A primeira reação de adição é de hidrogênio. Então, como o próprio nome já sugere, os átomos de hidrogênio serão adicionados aos 2 átomos de carbono da ligação dupla. Automaticamente, quando ocorrer a adição dos hidrogênios, para que os átomos de carbono não fiquem com 5 ligações, então o que vai acontecer é que quando ocorrer a adição dos átomos de hidrogênio, automaticamente ocorre a quebra da ligação π da ligação dupla. E ao quebrar a ligação π da ligação dupla, olha só o que aconteceu. Então, o composto ficou saturado. E os 2 átomos de hidrogênio foram adicionados um hidrogênio em cada átomo de carbono. Certo? Essa reação de adição, na presença de hidrogênio com níquel sendo usado como catalisador, chama-se hidrogenação catalítica. Ou seja, essa reação de hidrogenação ocorre na presença de catalisador, que é uma substância química que tem a finalidade de acelerar a reação, aumentando a velocidade, diminuindo a energia de ativação. Uma outra reação de adição é a adição de um halogênio. Aqui eu estou usando o exemplo do cloro, mas eu poderia ter usado também o iodo ou, por exemplo, o bromo. Menos o flúor, que é muito, extremamente reativo e não é viável fazer reação com o flúor devido à sua alta reatividade. Então nós usamos habitualmente os halogênios cloro, bromo e iodo. Aí o mesmo princípio da hidrogenação, né? Cada átomo de carbono recebe um átomo de cloro, com a subsequente quebra da ligação π da dupla, e depois o composto ficou assim, ó, com um átomo de cloro em cada átomo de carbono. E essa reação de adição de halogênio aos átomos de carbono da ligação da dupla chama-se halogenação. Muito parecido, como vocês podem ver, com a hidrogenação, né? Também poderemos fazer a reação de adição de um hidreto halogenado, quer dizer, um composto que tem um hidrogênio e um cloro. Vai acontecer o mesmo princípio, né? Um hidrogênio será adicionado a um dos átomos da ligação dupla e o halogênio, por sua vez, é adicionado ao outro átomo de carbono da dupla, ocorrendo a quebra da ligação π, e assim cada átomo de carbono da dupla ligação ele vai ficar com um dos átomos adicionados. Um átomo de carbono da dupla ficou em um átomo de carbono. O cloro ficou em um carbono e o hidrogênio ficou no outro carbono. Essa reação é chamada de adição DHX. Nesse caso aqui, pessoal, esse HX é uma forma de generalizar o X como sendo cloro, bromo ou iodo, um dos halogênios, ok? E por último, nós temos aqui a reação de adição de água, que vai seguir o mesmo princípio do caso anterior. Mesmo caso, pessoal. Nós temos aqui um hidrogênio e nós temos aqui a hidroxila.
E esse hidrogênio e essa hidroxila, eles simplesmente serão adicionados a cada átomo de carbono da ligação dupla. E sempre que ocorrer essa adição, não se esqueçam, automaticamente ocorre a quebra da ligação π da dupla. Aí esse composto, nesse exemplo, fica saturado com o hidrogênio em um dos átomos de carbono e a hidroxila no outro carbono. Simples. Nesse caso, essa adição é favorecida em meio ácido. Ácido para facilitar a reação química que se processa como se fosse uma substância que atua como catalisador. Sim, porque não vai acelerar a reação, então o meio ácido é o meio que vai facilitar essa reação. Esta reação de adição chama-se adição de água em meio ácido. Repito, adição de água em meio ácido. Ok? Eu então aqui estou generalizando e mostrando para vocês os casos de reação de adição, que os reagentes, o hidrogênio, o halogênio, o HX e a água são adicionados aos carbonos da insaturação com a quebra da ligação da dupla, chamada ligação π, e o composto ficando desse jeito aqui. Eu vou agora escolher diversos exemplos para fazermos várias aplicações em relação ao que eu expliquei. No item A, eu vou fazer a hidrogenação parcial do propino. Hidrogenação parcial. Eu mostrei no exemplo a adição de hidrogênio a uma ligação dupla. Mas o princípio da adição com relação a um composto que tem ligação tripla vai ser o mesmo, viu, pessoal? Mesmo esquema. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora sim, hidrogênio a um carbono da ligação tripla, e o outro hidrogênio é adicionado ao outro carbono da ligação tripla. Sempre que houver adição, automaticamente ocorre isso aqui, ó, que vocês estão vendo, a quebra da ligação π. Mas aqui nós temos duas ligações π. Mas um mol de hidrogênio vai quebrar só uma ligação π. Por isso a reação é chamada de hidrogenação parcial, porque apenas uma ligação π é quebrada. E aqui, ó, em cada carbono, um dos hidrogênios que foram adicionados. Um hidrogênio no carbono da esquerda, outro hidrogênio no carbono da direita. E quando esse propino sofreu essa hidrogenação parcial, originou o propeno. Mas, se ele colocar, não mudei de ideia, agora eu quero fazer a adição de 2 mols de hidrogênio. 2 mols de hidrogênio, 1 mol para cada ligação π, essa é a hidrogenação chamada de total. 1 mol de hidrogênio é adicionado a um dos carbonos da ligação da dupla, a ligação tripla, perdão, que tem ligação π. E o outro mol de hidrogênio, da mesma maneira, será adicionado ao outro carbono da ligação π. Como nós temos na ligação tripla 2 ligações π, cada adição implica na quebra de uma ligação π. 2 mols de hidrogênio quebram, portanto, 2 ligações π. E assim o composto, na hidrogenação total, ele fica saturado. 1 mol de hidrogênio, 1 hidrogênio em cada carbono, 2 mols de hidrogênio, 1 mol de hidrogênio em cada carbono. E assim a hidrogenação total do propino originou o propano. E esse propano, falta colocar um hidrogênio aqui do seu lado direito, certo? Agora, PC, eu vou ter que adivinhar
se a hidrogenação é total ou parcial, de forma alguma, meu querido, minha querida, não vai ter que adivinhar nada não, tá? Não vai adivinhar. Isso é especificado no exercício através do número de mols de hidrogênio que você vai adicionar. Se for a ligação tripla e 1 mol, hidrogenação parcial. Se for ligação tripla com 2 mols de hidrogênio, hidrogenação total. Agora nós vamos estudar aqui a reação da adição de HX segundo a chamada regra de Markov-Nikov. Porque nesse momento o aluno pode agora pensar, puxa vida, o hidrogênio e o cloro adicionado um átomo em cada carbono da dupla, mas onde eu devo colocar o hidrogênio? Em qual carbono da dupla? E o átomo de cloro? Qual carbono da dupla eu devo adicionar? Mas por que você está pensando isso? Tem alguma diferença os carbonos da ligação dupla? Tem uma diferença sim, ó. O carbono da dupla do lado direito está ligado a 2 hidrogênios. E o carbono da dupla do lado esquerdo está ligado só a um hidrogênio, ele é menos hidrogenado. A regra de Markov-Nikov diz: o hidrogênio adicionado ao carbono da ligação dupla mais hidrogenado e o halogênio é adicionado ao carbono da ligação dupla menos hidrogenado. Isso é o significado da regra de Markov-Nikov. Vou repetir: o hidrogênio é adicionado ao carbono da ligação dupla mais hidrogenado e o halogênio ao carbono da ligação dupla menos hidrogenado. E fazendo essa adição, então, qual é o produto desta reação? Vejamos. O átomo de hidrogênio foi adicionado ao carbono da ligação dupla mais hidrogenado, enquanto o halogênio foi adicionado ao carbono da ligação dupla menos hidrogenado. Assim, o nome do composto formado é chamado de, vou numerar a cadeia para dar a posição do halogênio. Então ele é chamado de 2-cloro, 3 carbonos, o prefixo é prop, ele é saturado, o infixo é an, e a terminação é porque é proveniente de um hidrocarboneto e chama-se 2-cloropropano. Mas, se em cima desta seta aparecer presença de luz e também presença desse... Isso aqui é um peróxido, mas diferentemente do peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, esse daqui é um peróxido orgânico, que tem esses 2 átomos de oxigênio ligados a 2 carbonos, um do lado esquerdo, um do lado direito, 2 radicais. Bom, isto, nessas condições de peróxido orgânico e luz, chama-se regra de Karash. E a regra de Karash é exatamente o contrário da regra de Markov-Nikov. A regra de Markov-Nikov dizia que o hidrogênio era adicionado ao carbono da dupla mais hidrogenado e o halogênio menos hidrogenado. A regra de Karash é exatamente o oposto da regra de Markov-Nikov. Ou seja, o átomo de hidrogênio é adicionado ao carbono menos hidrogenado e o halogênio ao carbono mais hidrogenado. E o produto dessa reação ficou assim. Acompanhe o produto formado. Então aqui no carbono de número 2, nós temos a presença do hidrogênio, e no carbono de número 1, nós temos a presença do halogênio. Comparem com o anterior, por favor, comparem. É exatamente o oposto, o contrário do anterior, não é? Enquanto no anterior nós tínhamos o cloro no carbono 2 e o hidrogênio no carbono 3, aqui eu vou inverter a numeração da direita para a esquerda, e agora o nome do composto é 1-cloro
PC, como é que eu vou saber se é para eu fazer a reação de adição segundo Markovnikov ou usando a regra de Karash? A questão está aqui, meu amigo, minha amiga. Na presença de peróxido orgânico e luz, é regra anti-Markovnikov. Hidrogênio ao carbono menos hidrogenado e o cloro adicionado ao carbono mais hidrogenado. Se em cima da seta não aparecer nada, condições ambientes, regra de Markovnikov, significado: hidrogênio adicionado ao carbono da dupla mais hidrogenado, halogênio ao carbono da dupla menos hidrogenado. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos de adição em alcadienos. Primeiramente, nós temos um alcadieno chamado de but 1,3 dieno, com duas ligações duplas, tá? Uma aqui na extremidade esquerda, uma na extremidade direita. E agora nós vamos fazer a adição 1,2. Ele já está dizendo, né? O que é a adição 1,2? Eu devo adicionar um hidrogênio no carbono 1 e um hidrogênio no carbono 2. E lembrando sempre que quando ocorre a adição, automaticamente quebra a ligação π da dupla. Aí o composto com a adição do hidrogênio no carbono 1, 2, aqui estão os hidrogênios, um hidrogênio no carbono 1, outro hidrogênio no carbono 2, e aí esse alcadieno acabou se transformando em um alceno. Tá, vamos treinar e colocar o nome desse alceno. Eu vou numerar aqui a extremidade da direita para a esquerda, porque a dupla está mais próximo da direita. E assim ele é chamado de but. A ligação dupla está no carbono 1. O infixo de dupla é N e a terminação é O. O nome então é but1N. Então, adição 1, 2, o hidrogênio adicionado no carbono 1 e no carbono 2. A adição 1, 4 significa que um dos hidrogênios será adicionado ao carbono 1 e o outro hidrogênio adicionado no carbono 4. Tá, vamos ver o que vai acontecer quando um hidrogênio for localizado após a adição no carbono de número 1. Aqui está ele. Vou copiar o restante da cadeia, CH, depois tem o outro CH, e aqui, ó, nesse carbono, o 4 agora, eu vou localizar o segundo hidrogênio que foi adicionado. Está certo isso aí? Não, PC, está errado. Por que está errado? O que tem de errado aí? O que tem de errado é que quando você adicionou o hidrogênio no carbono 1 e no 4, o carbono 2 e o 3 ficaram com 3 ligações. E o correto não é ficar com 3, é com 4. Ah, entendi. Olha só o que acontece. Quando ocorreu a quebra da ligação π entre o carbono 1, 2 e a quebra da ligação π entre o carbono 3, 4, depois da quebra, originaram 2 átomos de carbono que ficaram sem o par de elétrons proveniente da ligação π que foi rompida. Aí, como esses átomos são chamados eletrófilos e eles querem ficar estáveis, o que eles fazem? Um átomo de carbono quer ficar estável, o outro átomo de carbono quer ficar estável, então eles resolvem compartilhar um par de elétrons entre si. E dessa maneira, essa ligação π entre o carbono 1, 2 e entre o carbono 3, 4, agora se estabelece entre o carbono 2, 3. Certo? Ocorre, portanto, uma chamada de deslocalização. Exatamente, o termo é esse. A ligação π entre o carbono 1, 2
e entre o carbono 3, 4 é deslocalizada para o carbono 2, 3. E cujo nome do produto formado, vamos colocar o nome, como ele é chamado? Bom, eu tenho 4 átomos de carbono, cujo prefixo é but. Agora eu tenho a posição da dupla no carbono 2, o infixo da dupla é N e a terminação é O. Se eles perguntarem em algum exercício para vocês, me responda o seguinte: eu vou fazer a adição do butadieno 1,3 e pode formar o buteno 1 e o buteno 2, como eu vi. Qual dos dois é o produto chamado preferencial, ou a palavra correta, predominante? A resposta é: o produto predominante é esse aqui, ó, é o but2eno. E me explica essa agora, eu quero saber por que entre o buteno 1 e o buteno 2 o produto predominante é o but2eno. Qual é a explicação? É fácil. Essa explicação é simples. No but 1,3 dieno, a ligação dupla se estabeleceu entre um carbono secundário e um primário. Um secundário e um primário. Enquanto no but2eno, a ligação dupla se estabeleceu entre 2 carbonos secundários. E na ordem de reatividade, carbono terciário é mais reativo que o secundário. O secundário é mais reativo que o primário. Portanto, o fato da ligação dupla se estabelecer entre 2 carbonos secundários torna esse produto preferencialmente em relação ao but1eno, cuja dupla se estabeleceu entre o carbono secundário e o primário. Essa é a explicação. Mas nós podemos também fazer uma hidrogenação total do alcadieno. Para ser total, quantas ligações π eu tenho? 2. Então eu preciso de 2 mols de hidrogênio. 1 mol de hidrogênio para quebrar a ligação dupla entre o carbono 3, 4 e 1 mol de hidrogênio para quebrar a ligação π entre o carbono 1, 2. Como são 2 ligações π, então são 2 adições. Uma adição no carbono 1,2, outra adição no carbono 1,4. Mostra como que ficou o composto e o nome do produto obtido. Tá, então aqui, ó, primeiro eu coloco os hidrogênios da primeira adição no carbono 1,2. Depois eu vou colocar os hidrogênios entre o carbono 3, 4. Aqui não há necessidade de rearranjo, deslocalização da ligação π, porque as 2 ligações π agora foram rompidas na adição do hidrogênio nas 2 ligações duplas. O produto formado, que era insaturado por 2 ligações duplas, agora ele é saturado, tem 4 carbonos, o infixo é AN e a terminação é O, chama-se butano. Depois do butano, vou mostrar para vocês a adição de água em alcenos e em alcinos. A adição de água vai seguir a regra de Markov-Nikov. Só é meio ácido, né? Não tem o peróxido orgânico na presença da luz. Então a regra de Markov-Nikov diz: hidrogênio é adicionado ao carbono da ligação dupla mais hidrogenado, enquanto a hidroxila é adicionada ao carbono da ligação dupla menos hidrogenado, com a quebra da ligação π da dupla. Qual é o produto formado e o seu nome? Vejamos, vamos ver aqui. Então, no carbono que nós tínhamos a ligação dupla,
O carbono de número 1, o da extremidade, tem o hidrogênio. E o carbono de número 2 tem a hidroxila, segundo a regra de Markovnikov. O nome desse produto formado, que tem uma hidroxila num carbono saturado, é um álcool, né? Então ele tem 3 carbonos, o prefixo é prop, ele é saturado, o infixo é an, com a hidroxila no carbono 2. Então fica 2-ol, propan 2-ol. Mas, muito bem, e como que fica a adição de água num alcino? Vai seguir a regra de Markovnikov, mesmo esquema. Hidrogênio é o carbono da ligação dupla mais hidrogenado e a hidroxila ligada ao carbono da ligação tripla menos hidrogenado. E, consequentemente, após a adição, sempre que ocorre a adição, automaticamente ocorre a quebra da ligação π. Ô PC, mas tem outra ligação π, posso colocar outra molécula de água agora? Não veio outra molécula de água, é somente uma adição. Bom, então se foi apenas uma adição, o produto formado é esse daqui, então. CH3, aqui nós temos o carbono, que tínhamos uma tripla, agora a tripla transformou-se numa dupla ligação. Aí, pela regra de Markovnikov, o hidrogênio foi para o carbono 1 e a hidroxila foi para o carbono 2. Mas a hidroxila ligada no carbono com dupla, isso é um enol. E vocês se lembram que a função enol, ela é instável? Nós já estudamos isso há um tempo, né? O que quer dizer instável? Significa o seguinte: essa hidroxila que está ligada, hidroxila ligada diretamente a um carbono que tem a ligação dupla, o que vai acontecer é o seguinte, moçada, é que a hidroxila tem o oxigênio, que por sua vez, o oxigênio ele é muito eletronegativo, você já sabe disso. E por ser eletronegativo, o oxigênio ele vai atrair a ligação π da dupla para si. O oxigênio, repito, por ser mais eletronegativo, ele vai atrair a ligação π da dupla. Mas aí você vai questionar, mas PC, para aí, eu tenho uma dúvida. Se esse oxigênio aqui, ele atrair a ligação π, o oxigênio vai ficar com 3 ligações? Não pode, né? Não pode. O oxigênio ele só faz 2 ligações, consequentemente, para ele não ficar com 3 ligações, esse hidrogênio da hidroxila acaba se ligando ao carbono, mesmo porque o carbono perde a ligação π, e aí o carbono vai ficar instável. Não vai ficar instável, porque o hidrogênio da hidroxila é atraído pelo átomo de carbono. E assim, o produto estável é esse daqui, ó. Aí o oxigênio atraiu a ligação π, né, e formou essa ligação dupla aqui entre os átomos de carbono e o de oxigênio, tá? E esse hidrogênio da hidroxila veio para o carbono do lado direito, que já tinha 2 hidrogênios e agora ficou com 3 hidrogênios, e assim esse enol transformou-se num composto estável. E o composto estável dessa reação tem 3 carbonos, o prefixo é prop, ele é saturado, o infixo é an, e como trata-se de uma cetona, a terminação é ona. E a adição de água no alcino no final acaba originando a propanona. Vamos repetir?
pela regra de Markov-Nikov, hidrogênio adicionado ao carbono da ligação dupla mais hidrogenado, hidroxila adicionado ao carbono da ligação dupla menos hidrogenado. Quebra uma ligação π e esse composto se transforma num enol. Mas o enol, ele é instável. O enol é instável por quê? Porque nós temos a hidroxila ligada num carbono que tem ligação π, e a ligação π ela é atraída pelo oxigênio por ser mais eletronegativa. E aí ocorre uma deslocalização. A ligação π se estabelece entre o carbono e o oxigênio, e o hidrogênio liga-se ao carbono e se transforma em propanona, que é a acetona, que é estável. E para encerrar esse assunto, eu quero mostrar para vocês aqui a adição de hidrogênio no benzeno. Mas PC, o benzeno não é um composto estável? Sim, exatamente. O benzeno é um composto estável. Então é fácil ou acaba sendo difícil fazermos a adição de 3 mols de hidrogênio? 3 mols de hidrogênio, porque que vocês estão vendo aqui que eu tenho 3 ligações duplas. E novamente, cada ligação dupla tem uma ligação π. E por isso que eu preciso de 3 mols de hidrogênio. 3 mols justamente para eu, 1 mol, quebrar uma ligação π, 2 mols quebrar a segunda ligação π, 3 mols na terceira ligação π. Mas pelo fato dessa cadeia ser fechada, isso acontece só em condições muito especiais. Presença de catalisador, mais temperatura de 180 graus e pressão de 140 atmosferas. Convenhamos, né? Pressão do nível do mar é 1 atm, para você ter uma ideia. 1 atm é a pressão atmosférica. Portanto, para você abrir o anel aromático, só usando temperatura de 180 graus e 140 atmosferas de pressão. Nessas condições, aí você vai conseguir fazer a adição nas ligações π do benzeno. E depois que o benzeno for submetido à reação de adição, aí consequentemente todas as ligações π serão quebradas e o benzeno ficará assim, desse jeito aqui, ó, saturado. E as ligações quebradas, não é fácil fazer isso porque o benzeno já é estável. E para nós fazermos isso a temperatura e pressão ambiente, o benzeno não reage com o hidrogênio nas condições de pressão, temperatura ambientes. Somente usando, eu repito, catalisador, 180 graus Celsius de temperatura e 140 atmosferas de pressão. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, eu estou neste momento finalizando essa reação de adição. Mostrei para vocês aqui vários exemplos que servirão, eu penso, de modelos para vocês estudarem isso e aplicarem nos exercícios da sala de aula. Na próxima aula da sequência, depois da reação de adição, nós vamos estudar a reação dos ciclanos, que pode ser substituição ou adição. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.